Você já imaginou a surpresa de descobrir um segredo que muda tudo? Era uma noite fria e chuvosa quando uma garotinha apareceu na porta de um dos homens mais poderosos da cidade, o chefe da máfia. Seu nome era Luca, e seu império de sombras e poder estava no auge. Ele havia subido ao topo através de alianças estratégicas, manipulações silenciosas e ações cruéis, sempre mantendo sua posição como o homem mais temido e respeitado no submundo. Se esta mensagem está falando com você, já deixa o like e se inscreve para mais histórias de fé e propósito. Lembrando que inscritos receberão histórias exclusivas todos os dias. Vamos continuar. Nada parecia mais capaz de abalar seu controle. Mas ali estava ela, uma criança pequena, com olhos grandes e assustados, segurando um pedaço de papel amassado que parecia quase tão frágil quanto ela. Luca estava em seu escritório, cercado pelas sombras da noite, seu olhar calculista fixo na tela de seu computador. Quando ouviu uma batida fraca e hesitante na porta, ele não pensou em nada mais que um golpe de algum inimigo ou um erro de algum de seus subordinados. Mas, ao abrir a porta, a visão da garotinha fez sua respiração faltar por um momento. A chuva batia nas paredes, o vento uivava lá fora, mas o que realmente fez um arrepio percorrer sua espinha não foi o clima, mas o olhar perdido e indefeso da criança diante dele. Uma sensação de desconforto crescente invadiu seu peito, mas ele se forçou a manter sua compostura. Ela estava tremendo de frio. Seus cabelos estavam bagunçados e sujos, e suas roupas pareciam rasgadas pelo tempo e pela dureza da vida. Luca observou por um instante, tentando entender o que uma criança tão frágil poderia querer de um homem como ele. Antes que ele pudesse perguntar, a garotinha levantou os olhos para ele e, com uma voz quase inaudível, disse: "Sou filha da sua falecida esposa." As palavras dela caíram como uma bomba, explodindo em sua mente. Luca ficou imóvel, sem saber como reagir. Seu império, sua vida, sua identidade inteira, tudo aquilo que ele havia construído parecia desmoronar naquele instante. Ele olhou para ela com os olhos semicerrados, tentando processar o que acabará de ouvir. Sua esposa, Sofia, tinha morrido há alguns anos, em um acidente misterioso, uma tragédia que ele nunca conseguiu entender completamente. Havia muitos rumores sobre aquele acidente, mas Lucas sempre havia descartado qualquer dúvida. Agora, aquela garotinha estava dizendo que era filha dela. A garotinha não parecia mentir. Seus olhos eram grandes, arregalados pela ansiedade, e ela segurava o pedaço de papel amassado com força, como se fosse a única coisa que a conectava a algo mais. O pedaço de papel estava amassado e envelhecido, mas Luca percebeu que era uma carta, um documento que, de alguma forma, parecia se tornar mais importante a cada segundo. Ele estava sem palavras. Como ela poderia ser filha de Sofia? Ele jamais soubera de nenhum filho, nenhuma criança que pudesse ter sido gerada por ela. Sofia, que ele conhecera, era uma mulher forte, inteligente, e nunca mencionara ter uma filha, nem mesmo nas horas mais privadas de seu casamento. Olhando para a garotinha, Lucas sentiu uma sensação estranha em seu peito. Era como se um grande vazio tivesse se aberto diante dele. Ele não sabia como reagir. Olhou para o pedaço de papel, mas suas mãos tremiam, como se sua mente estivesse em choque. Como ela estava ali, na sua porta, dizendo algo tão impossível. Era como se uma parte de sua história que ele achava completamente fechada fosse agora exposta, rasgada pela verdade que ele nunca soubera. Sua esposa, Sofia, havia sido uma parte fundamental de sua vida, alguém que ele tinha amado profundamente, mas que também era cercada de mistérios. Quando ela morreu, tudo ficou em segredo,
e Luca nunca teve as respostas que procurava. Ele olhou para a garotinha novamente, tentando descobrir mais sobre ela, mas nada parecia se encaixar. O que ela queria dele? O que ela esperava que ele fizesse? Ele sentiu uma onda de raiva se formar dentro dele. Como poderia ter sido mantido tão ignorante sobre isso? Mas ao mesmo tempo, havia algo mais, uma sensação que ele não conseguia controlar, uma mistura de compaixão e curiosidade. Ele sabia que algo estava muito errado, mas ele também sabia que aquela criança não estava ali por acaso. A garotinha, percebendo o silêncio, começou a balbuciar, como se temesse que ele a rejeitasse. Eu não queria vir, mas não tenho para onde ir. Eu preciso de ajuda. Seus olhos estavam agora cheios de medo e vulnerabilidade. Luca sentiu um aperto no coração, algo que ele não sentia há muito tempo. Ele não sabia como lidar com essa situação, mas não conseguia simplesmente fechar a porta na cara da criança. Algo em seu interior dizia que ela estava dizendo a verdade, e ele sabia que isso mudaria tudo. Luca deu um passo para trás, permitindo que a garotinha entrasse na sala. Ele fechou a porta suavemente, mas seus olhos continuavam fixos nela, tentando entender o que estava acontecendo. Ele não era um homem que acreditava em coincidências. O fato de ela aparecer ali, agora, no momento em que ele menos esperava, não poderia ser apenas um acaso. Era como se o destino estivesse batendo à sua porta, desafiando-o a enfrentar um passado que ele pensava ter enterrado. A garotinha olhou para ele com uma expressão triste, e Luca finalmente perguntou, com a voz baixa e controlada: por que agora? Por que não veio antes? Ela olhou para ele por um longo momento, parecendo pensar na resposta. Eu não sabia onde mais ir, ela disse finalmente, com uma sinceridade desconcertante. Eu fui mandada por uma pessoa que sabia quem você era. Ela me disse que você poderia me ajudar. Luca franziu a testa, confuso. Quem te mandou? Ele se aproximou dela, mais desconfiado do que nunca. Mas antes que ela pudesse responder, ela olhou para ele com uma expressão estranha, como se estivesse com medo de algo mais. Eu não posso dizer. Só posso te mostrar. Ela tirou o pedaço de papel amassado das mãos e entregou a ele, tremendo. O papel estava manchado de algo, como se fosse tinta desbotada, e a caligrafia era difícil de ler. Luca desdobrou o papel com cuidado, sua mente já antecipando o que estava por vir. Quando os olhos dele finalmente percorreram as palavras escritas, ele sentiu um choque ainda maior. A carta trazia uma mensagem que ele jamais imaginaria, uma pista sobre o verdadeiro motivo da morte de sua esposa. Tudo começava a se encaixar, mas o que ele descobria era ainda mais desconcertante e perigoso do que ele jamais havia imaginado. A menina, a filha que ele nem sabia que existia, estava agora conectada a algo muito maior, algo que poderia destruir tudo o que ele havia construído. Como o silêncio do passado pode carregar segredos tão pesados? Luca abriu a porta com um gesto hesitante, seu olhar fixo na garotinha à sua frente. Ela estava com os olhos baixos, os pés batendo nervosamente no chão, como se tentasse encontrar uma maneira de lidar com a própria ansiedade. Ele a convidou para entrar, a voz rouca, mas tentando manter o controle, como se fosse possível esconder o turbilhão que estava tomando conta de seu peito. A fachada de dureza era sua única defesa. Ele sabia que, dentro de si, havia um campo de batalha intenso, onde o coração e a razão estavam em guerra. O peso das palavras da garotinha ainda ecoava em sua mente, como um golpe violento e inesperado. Ele não sabia o que fazer com aquela revelação. O passado,
que ele acreditava ter deixado para trás, parecia ter se erguido diante dele de uma forma monstruosa, uma tempestade prestes a destruir tudo o que ele tinha construído. Como aquilo pôde acontecer sem que ele soubesse? Como ele pôde ser deixado para trás, sem um aviso sequer, sem uma explicação? Ele fechou a porta atrás dela, o som do estalo ecoando pelo corredor vazio. Lucas se afastou um passo, olhando para a garotinha que estava agora em sua casa, uma estranha, mas de alguma forma familiar. Ela parecia uma réplica em miniatura da mulher que ele havia amado, embora o tempo e as circunstâncias tivessem diluído qualquer semblante de semelhança. Seus olhos, grandes e inocentes, eram os mesmos, mas a tristeza que ele via neles agora parecia ainda mais profunda do que qualquer coisa que ele já tivesse imaginado. Ela olhou para ele, os olhos cheios de uma mistura de medo e esperança. A pequena parecia perceber a luta interna que ele travava, mas não conseguia entender a complexidade do que estava acontecendo. Ela não tinha culpa. Ela não tinha escolhido estar ali, mas havia chegado como um lembrete cruel de tudo que Luca havia perdido. Ela tinha a mesma carne e os mesmos ossos da mulher que ele amava, e, ao mesmo tempo, ela era um símbolo do abandono e do segredo que ele nunca soubera. Um segredo que agora se tornava impossível de ignorar. A garotinha começou a falar, sua voz trêmula, mas clara. Ela lhe contou sobre sua mãe, a esposa que ele havia perdido, e como ela tinha escondido a gravidez. Ele não conseguiu entender a gravidade daquelas palavras de imediato. Como isso poderia ser verdade? Como alguém poderia esconder uma gravidez, uma vida que estava crescendo dentro de si, e deixá-lo no escuro? Como a mulher com quem ele compartilhara tantos momentos de sua vida poderia ter feito algo assim? A dor que ele sentiu não era apenas pela perda, mas pela traição silenciosa que parecia se estender do passado para o presente. Ela explicou que, antes de morrer, sua mãe havia tomado uma decisão. Ela o havia abandonado sem dizer uma palavra, sem sequer olhar para trás. A garotinha cresceu em um orfanato, sem saber de quem era filha, sem conhecer seu pai. Ela não sabia o quanto isso deveria doer nele, como aquele vazio havia sido preenchido por anos com uma angústia sem fim. A mãe, antes de falecer, pedirá à amiga dela que a levasse até Luca, mas, em algum momento, a coragem dessa amiga falhou. A mulher não teve forças para cumprir a última vontade da amiga, e a criança foi deixada no esquecimento, longe dele. Luca escutava em silêncio, as palavras da garotinha martelando em sua mente. Cada frase era como uma lâmina afiada que cortava ainda mais fundo, revelando uma verdade que ele nunca quis enxergar. A mulher que ele amava, a mulher com quem ele havia feito planos e sonhado com o futuro, parecia ter sido uma estranha em muitos aspectos. Ela o havia deixado sem explicação, sem um adeus, sem um entendimento do que realmente acontecia em seu coração. Como ele pôde ser tão cego? Como ela pôde fazer algo assim sem lhe contar a verdade? A raiva que começava a tomar conta dele era incontrolável. Não apenas raiva da mulher que ele amava, mas também de si mesmo. Como ele pôde ser tão vulnerável? Como ele pôde acreditar em uma história que agora parecia ser apenas uma fachada? Ele não sabia o que fazer com tudo isso. Ele sentia como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés, e ele fosse engolido pela dor do desconhecido. Mas, no fundo, havia algo mais. Algo que ele não queria aceitar, mas não conseguia evitar. Ele sentia uma culpa imensa, uma culpa por ter sido tão cego. Como ele poderia ter deixado a mulher que amava esconder algo tão importante dele? Como ele poderia ter acreditado que, depois de tudo que passaram juntos, ela não confiaria nele o suficiente para contar-lhe a verdade?
A dor e a raiva estavam entrelaçadas em sua alma, como se o passado estivesse consumindo. Ele olhou para a garotinha, agora com os olhos marejados, tentando entender o que estava acontecendo dentro dela. Ela não estava ali para causar mais dor, para destruir o que restava de sua paz. Ela estava ali porque não tinha escolha, porque sua mãe a deixará em um orfanato, longe dele. Ela precisava de respostas, assim como ele. Ela também estava perdida, à procura de algo que pudesse preencher o vazio deixado pela ausência de uma mãe que lhe negou tanto. Luca fechou os olhos por um momento, tentando se acalmar, tentando colocar as emoções em ordem. Ele não sabia o que fazer com tudo aquilo, mas sabia que precisava fazer algo. A verdade estava ali, diante dele, e ele não poderia mais ignorá-la. Ele precisava entender, não apenas para encontrar paz, mas para dar à garotinha a chance de encontrar o que lhe faltava. A casa estava em silêncio agora. O único som era o do vento que batia suavemente contra as janelas. Luca sentiu o peso daquelas palavras, como uma corrente invisível que o amarrava a um passado que ele nunca soubera que existia. Ele não sabia se conseguiria lidar com isso, mas sabia que não tinha escolha. Ele precisava enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. E assim, enquanto a garotinha permanecia em pé, aguardando, ele sabia que a sua vida nunca mais seria a mesma. O passado e o presente estavam irremediavelmente entrelaçados, e ele precisava encontrar uma maneira de viver com isso, de aceitar as respostas que a vida lhe dava, mesmo que essas respostas o fizessem questionar tudo o que ele pensava saber sobre si mesmo e sobre a mulher que amava. Por mais que o peso da revelação fosse esmagador, algo dentro dele começava a mudar. Ele sabia que, mesmo que o passado fosse doloroso, ele precisava abraçar a verdade. Ele precisava fazer isso, não apenas por si mesmo, mas pela garotinha que agora estava diante dele, a filha que ele nunca soubera que tinha. O que você faria se tivesse a chance de corrigir um erro do passado? Com o tempo, a pequena revelação da garotinha se transformou em algo muito maior do que Luca jamais poderia ter imaginado. A ideia de paternidade, algo que até então parecia distante e irrelevante, agora estava enraizada em sua mente. Ele não era mais o mesmo homem que governava a máfia com mãos de ferro. O peso de suas decisões e ações passadas ainda pesava em sua consciência, mas havia algo novo, uma chama frágil de responsabilidade, que começou a consumir-lhe o peito. Não era mais sobre poder, controle ou sobre ser o homem temido nos bairros escuros da cidade. Agora, ele tinha algo que o conectava ao mundo de uma forma que ele jamais soubera que existia: uma filha. A cada palavra que a garotinha pronunciava, ele sentia como se o chão sob seus pés se movesse. A pequena não era só uma criança inocente, ela era uma parte dele, uma extensão de sua própria existência, e ele tinha que descobrir o que significava ser um pai para ela. Cada fragmento de sua história, cada pergunta feita, levantava uma nova dúvida em sua mente. O que ela queria dele? O que sua mãe havia escondido? Ele sabia que havia algo maior por trás daquela revelação, algo que ele não estava conseguindo enxergar completamente. Mas o mais desafiador de tudo era o conflito interno que se formava dentro de Luca. Ele tinha construído um império nas sombras, governado pelo medo e pela manipulação, e essa nova responsabilidade parecia-lhe quase incompatível com o homem que ele era. Cada passo em direção à verdade parecia mais difícil do que o anterior, e a escolha entre manter seu domínio nas trevas ou se aventurar em um caminho mais humano deixava dividido. Ele se via questionando suas próprias crenças e valores, lutando contra uma força invisível, mas poderosa, que vinha da pequena garotinha. Era como se a presença dela o estivesse empurrando em uma direção da qual ele não poderia mais se afastar.
À medida que os dias passavam, Lucas se encontrava cada vez mais absorvido pela ideia de descobrir quem ela realmente era. Não era apenas sobre ser um bom pai ou ser capaz de proteger a filha, mas sobre entender o que o havia mantido afastado dela por tanto tempo. A mãe da menina, alguém com quem ele tinha uma história que ainda não compreendia totalmente, havia tomado decisões que ele não conseguia processar. Por que ela havia mantido a filha tão longe de sua vida? Que segredos ela havia escondido e por que ele não soubera disso antes? A resposta parecia ser a chave para o seu próprio entendimento. Ele precisava entender a mãe dela, entender o que a tinha levado a se afastar. Talvez, ao compreender esse mistério, ele também se encontrasse em um lugar que, até então, parecia inalcançável: a paz. A paz que ele tanto procurava, mas que nunca havia conseguido alcançar em meio ao caos e à violência de sua vida. Ele sabia que, se seguisse esse caminho, não seria mais o homem imbatível e implacável que todos temiam. Ele teria que se abrir para sentimentos que lhe eram estranhos e difíceis de aceitar. Mas não havia mais volta. O desejo de encontrar a verdade sobre sua filha, sobre sua própria história e sobre sua relação com ela, tornava-se cada vez mais forte. Ele não podia simplesmente ignorar a criança que agora estava em sua vida, que de alguma forma, também o estava moldando. Cada conversa com ela, cada gesto, cada olhar, parecia trazer-lhe novas revelações sobre si mesmo. Ela não era apenas uma extensão de sua história. Ela era uma força transformadora, algo que ele nunca tinha experimentado antes. Em momentos de quietude, Lucas se pegava refletindo sobre como sua vida tomara esse rumo. Ele sempre achará que a felicidade e a realização estariam atreladas ao poder e à conquista, mas agora sabia que isso era apenas uma ilusão. Havia algo mais profundo, algo que transcendia qualquer império ou reino de sombras que ele pudesse construir, algo que ele jamais imaginara sentir. A responsabilidade de cuidar e proteger alguém que realmente precisasse dele. Com isso em mente, ele fez uma promessa silenciosa, uma promessa que, de certa forma, o libertava de seu passado. Ele encontraria as respostas que buscava. Não apenas para a garotinha, que agora era sua responsabilidade, mas também para si mesmo. Ele começava a entender que, talvez, ao encontrar as respostas sobre o passado dela, ele encontraria a paz que sempre procurara em sua vida caótica. Ele não sabia ainda como isso aconteceria, mas sabia que, de alguma forma, esse caminho levaria a um lugar diferente. Um lugar onde ele poderia ser mais do que o homem que governava o medo, onde ele poderia ser alguém capaz de amar, proteger e entender. Os dias se passaram, e a busca por respostas se intensificou. Lucas sabia que não poderia adiar mais. Cada novo detalhe que ele descobria sobre o passado da mãe de sua filha parecia abrir mais portas para ele. Ele procurava em seus próprios registros, perguntava aos contatos, vasculhava o passado dela como se fosse uma peça de um quebra-cabeça que só agora fazia sentido. Mas cada nova peça parecia levá-lo a mais perguntas, e ele se via ainda mais imerso em uma teia de segredos e incertezas. Entretanto, no fundo, ele sabia que esse processo de descoberta não era só sobre o passado. Era também sobre o presente e o futuro. Ele precisava se preparar para o homem que teria de ser para sua filha. Ele não poderia mais viver apenas nas sombras. A garotinha, com sua fragilidade e sinceridade, estava lhe ensinando algo que ele nunca soubera. A verdadeira força não vinha da violência ou da opressão, mas da capacidade de amar e se sacrificar por alguém. Esse caminho era incerto, mas uma coisa estava clara: Luca não poderia mais seguir sozinho. Ele precisava da garotinha, e, de algum modo, ela também o precisava.
Juntos, eles enfrentariam os desafios que surgissem, e ele estaria pronto para fazer qualquer coisa para garantir que ela tivesse o que ele nunca teve: segurança, amor e, talvez, até felicidade. Ele sentiu o peso dessa responsabilidade. Não era apenas uma questão de cumprir um dever, era uma questão de encontrar um propósito. E, pela primeira vez em muitos anos, Luca começou a acreditar que talvez a paz estivesse ao alcance. Ele só precisava dar os passos certos e, talvez, deixar as sombras para trás. Você acredita que a verdade pode curar feridas profundas? Luca estava determinado a descobrir tudo sobre o passado de sua esposa, uma mulher que ele amava profundamente, mas cujos segredos ele ainda não compreendia totalmente. Ele sabia que, para entender a verdade sobre sua vida e os mistérios que a envolviam, precisava ir além das aparências e das recordações. Sabia que as respostas estavam enterradas em algum lugar, e ele não descansaria até encontrá-las. A perda de sua esposa, tragicamente precoce, o havia deixado não apenas com uma dor imensa, mas com uma urgência de entender as peças faltantes de sua história. Com o tempo, ele ordenou a seus homens que vasculhassem todos os documentos que pudessem encontrar, qualquer pista que levasse à verdade sobre o que acontecerá antes da morte dela. Durante semanas, os investigadores trabalharam incansavelmente, revirando arquivos e explorando cada fragmento do passado da esposa. Eles se aprofundaram em cartas, registros antigos e diários esquecidos, na esperança de encontrar uma resposta que finalmente dissipasse o véu de mistério que se abatia sobre ela. E então, em um dia aparentemente comum, algo inesperado apareceu. Entre os papéis que haviam sido cuidadosamente armazenados, um envelope envelhecido foi encontrado. Ele não possuía remetente, mas o selo estava intacto. Quando Luca o abriu, seu coração disparou. Era uma correspondência secreta, algo que sua esposa havia escondido de todos, até dele. A carta estava datada de muitos anos atrás, quando ela ainda vivia e tudo parecia perfeito. Mas o conteúdo era devastador. Sua esposa, a mulher que ele acreditava conhecer por completo, havia mantido um vínculo com um antigo aliado, alguém que ele nunca imaginara. A carta revelava uma verdade que Luca jamais poderia antecipar. Sua esposa tivera uma relação extraconjugal, e dessa relação havia nascido uma garotinha, uma filha que ele nunca soubera que existia. A revelação era avassaladora. Durante todo o tempo em que estiveram juntos, ele acreditava ser o único homem em sua vida, o único que compartilhava seus segredos mais íntimos, suas alegrias e suas tristezas. Mas agora ele descobria que tudo isso não passava de uma ilusão. Sua esposa, a mulher que ele confiava incondicionalmente, havia escondido a existência de uma filha, um pedaço de si mesma que ele jamais soubera que existia. A dor que ele sentiu ao ler aquelas palavras foi indescritível. Mas o golpe mais profundo veio quando ele avançou para a última carta da correspondência. Lá, sua esposa confessava o seu arrependimento, dizendo que temia que ele jamais aceitasse a criança, pois ela era fruto de uma traição. Luca leu essas palavras inúmeras vezes, tentando absorver o que estava diante de seus olhos. Sua esposa, aquela mulher que ele acreditava ser perfeita aos seus olhos, temia o pior, temia que a verdade sobre a filha que ela havia gerado fosse uma barreira intransponível. Ela acreditava que Luca jamais conseguiria aceitar o fruto de sua falha, e isso a impedia de lhe revelar o segredo. A dor que ele sentiu foi como se tivesse levado um soco direto no estômago. Seu corpo inteiro pareceu se perder no vazio por um momento. O mundo ao seu redor parecia desmoronar, e o peso das palavras de sua esposa quase o fez sucumbir. Ele se perguntou como poderia ter sido tão cego,
Como não percebeu o peso de sua ausência emocional? A angústia de saber que ela nunca confiou o suficiente nele para compartilhar essa verdade o devastava. Mas, no meio de toda dor e desilusão, algo mudou dentro de Luca. Um novo sentimento tomou conta de seu ser, algo que ele não havia esperado. Em vez de se afundar na raiva e no ressentimento, ele sentiu uma força crescente, como se uma nova missão tivesse se formado dentro de si. Ele não poderia mudar o passado, mas talvez pudesse corrigir a falha de sua esposa. Talvez pudesse ser o homem que ela desejou que ele fosse, mas nunca teve coragem de pedir. Ela não acreditava que ele fosse capaz de aceitar a filha, mas ele estava decidido a provar que ela estava errada. Luca sabia que não poderia voltar no tempo, mas o que restava diante dele era uma chance única de mudar o curso das coisas, de redimir-se em relação a uma dor que ele não compreendia completamente. Ele olhou para a carta mais uma vez e fez uma promessa a si mesmo. Ele encontraria a filha, ele a conheceria, e ele a aceitava. A mulher que ele amava tinha cometido um erro, mas isso não significava que ele também precisaria cometer o mesmo. Ele se recusava a carregar o peso da intolerância e da dor que sua esposa temia. Ele queria, acima de tudo, ser o homem que ela queria que ele fosse, o homem que pudesse acolher a filha que ela tanto amava, apesar do erro que cometera. No fundo, Luca sabia que seu amor pela esposa não era menos real por causa daquela traição. Ela havia cometido um erro, mas ele também tinha falhas, e essas falhas não deveriam determinar o fim de tudo que haviam compartilhado. Ele acreditava que, ao acolher a filha dela, estaria também acolhendo o arrependimento e a dor de sua esposa, e, de certa forma, curando não apenas o passado dela, mas o seu também. Assim, com uma sensação de renovada determinação, Luca tomou uma decisão. Ele não descansaria até encontrar a filha, até que ela soubesse a verdade, até que ele pudesse olhar nos olhos dela e dizer que, apesar de tudo, ela não estava sozinha. Ela teria um lugar em sua vida, em seu coração, porque, mesmo depois de tantas revelações dolorosas, ele ainda acreditava na força do amor e da redenção. O futuro agora parecia incerto, mas, ao menos, ele sabia que estava pronto para enfrentá-lo, com coragem e um coração disposto a curar as feridas do passado. Qual é o preço da verdade quando ela ameaça tudo o que você construiu? Com a revelação da verdade sobre sua esposa e sua filha, Luca se viu em uma encruzilhada que o desafiava de uma maneira que ele jamais havia antecipado. Durante anos, ele havia se dedicado à construção de um império alimentado pela força, pela astúcia e pela vigilância constante. Cada decisão, cada movimento que ele fazia, sempre esteve voltado para a preservação de sua posição de poder, e a imagem que ele cultivava de um homem invencível e imbatível nunca poderia ser ameaçada. No entanto, agora, com o peso da verdade em suas mãos, tudo parecia prestes a desmoronar. A verdade sobre sua esposa e sua filha não era algo que ele poderia ignorar, mas ao mesmo tempo, era um segredo que ele sabia que poderia destruir tudo pelo que ele havia lutado. Ele olhou para a garotinha, os olhos dela refletindo uma confiança inocente que contrastava com a dureza do mundo que ele conhecia. Ela não sabia da tempestade que se aproximava, mas Luca sabia que, se os inimigos da máfia descobrissem sobre ela, tudo que ele construíra estaria em risco. Ele poderia perder o controle de sua organização, perder a lealdade de seus aliados e talvez até perder sua própria vida. Na máfia, qualquer fraqueza era uma sentença de morte, e sua vulnerabilidade mais recente era agora aquela garotinha. Ele sempre soubera que o poder na máfia não era apenas sobre força física ou inteligência estratégica, mas sobre a manutenção de uma fachada impenetrável. Luca se orgulhava da maneira como conseguia esconder suas emoções, como mantinha sua vida pessoal longe do radar,
sempre protegido por uma rede de mentiras e manipulações. Porém, ao olhar para a filha, ele sentia algo que nunca havia experimentado antes. Uma sensação de fragilidade, um desejo de protegê-la a todo custo, mesmo que isso significasse colocar tudo em jogo. Ele sabia que isso colocava em uma posição perigosa. Ele estava sendo puxado para dois mundos opostos. O mundo implacável da máfia e o calor reconfortante de uma paternidade que ele nunca imaginou que seria capaz de oferecer. Lucas sentia o peso da escolha que estava diante dele. A lealdade ao império era tudo o que ele conhecia. Desde jovem, ele havia sido treinado para ser um líder, alguém que nunca deveria mostrar fraqueza, alguém que não podia permitir que seus sentimentos ou emoções interferissem em suas decisões. Sua vida foi marcada por escolhas difíceis, mas sempre guiadas pela lógica, pela necessidade de manter sua posição e proteger o império. Agora, porém, a lógica o traiu. A lógica dizia para ele esconder o segredo, para proteger sua posição a todo custo. Mas algo dentro dele começou a questionar tudo o que ele acreditava ser verdade. A imagem de sua esposa e filha o assombrava constantemente. A esposa, que ele pensou conhecer completamente, estava agora revelando um lado de sua vida que ele nunca imaginou ser possível. E a filha, uma criança frágil, mas com olhos que refletiam uma confiança tão pura, estava crescendo em Lucas sentimentos que ele jamais imaginou que experimentaria. Ele queria ser o pai que ela merecia, o pai que ela precisava. Ele queria protegê-la de tudo o que o mundo sombrio da máfia poderia lhe oferecer. Mas, ao mesmo tempo, ele sabia que, se isso fosse descoberto, ela poderia se tornar o alvo de todos os inimigos que ele havia acumulado ao longo de sua ascensão ao poder. O dilema de Luca não era apenas sobre sua filha, mas sobre quem ele realmente era. Ele passará tanto tempo vivendo para o império que mal reconhecia o homem que se via no espelho. Aquele homem, duro e calculista, parecia distante de quem ele desejava ser ao olhar para a garotinha em seus braços. Ele se perguntava se poderia realmente abandonar o império para viver uma vida mais simples, longe das sombras e da violência. Mas ele sabia que esse não era um luxo que ele poderia se dar. Sua lealdade ao império, à máfia, estava profundamente enraizada em sua identidade. Ele não poderia simplesmente desaparecer. Ou poderia? A garotinha, com seu sorriso inocente e suas risadas tímidas, estava despertando nele algo que ele jamais imaginou sentir. Ele se viu desejando dar-lhe uma vida diferente, uma vida em que ela fosse livre para ser quem ela realmente fosse, sem ter que carregar o fardo de um legado manchado pelo sangue. Ele se via agora como alguém que queria proteger, que queria ser mais do que apenas o chefe de um império criminoso. Ele queria ser o pai que ela merecia, alguém que estivesse ao seu lado quando ela precisasse, alguém que a amasse incondicionalmente. Ele sabia que essa escolha não seria fácil. Perder tudo o que ele construiu seria um preço alto a pagar, mas talvez fosse o preço necessário para alcançar algo maior, algo mais genuíno, algo que ele não poderia comprar com toda a riqueza ou poder do mundo. Lucas se viu, então, em uma encruzilhada existencial. A lealdade ao império chamava, mas a paternidade o atraía como nunca antes. O que ele deveria fazer? A escolha não estava apenas em suas mãos, mas também no que ele acreditava ser mais importante em sua vida: o legado da máfia ou a chance de ser uma família de verdade. A verdade, Lucas sabia, já não estava mais sob seu controle. O segredo que ele tentará esconder estava se espalhando, e nada poderia apagar o que já estava exposto. Mas, talvez, ele pudesse redirecionar essa verdade, transformá-la em algo que não fosse uma fraqueza, mas uma força. A máfia poderia ser implacável,
mas também era uma máquina que se adaptava. E ele, como líder, sempre soubera quando era o momento certo de se reinventar. Talvez fosse o momento certo para isso. Enquanto ele olhava para a filha, Lucas sentiu uma estranha sensação de alívio. Mesmo que a verdade tivesse saído de seu controle, talvez fosse essa chave para a verdadeira liberdade. A liberdade de não ser mais prisioneiro de um império que ele sabia ser destrutivo. A liberdade de finalmente fazer a escolha certa, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Algo dentro dele dizia que, às vezes, é preciso perder tudo para ganhar aquilo que realmente importa. Ele não sabia o que o futuro reservava, mas pela primeira vez, ele se permitiu sonhar com um futuro em que sua filha fosse a prioridade. Um futuro onde ele fosse um homem completo, não apenas um chefe de máfia. A decisão estava diante dele, e embora ele não soubesse o que escolher, Lucas sentiu uma paz que nunca imaginou ser possível em sua vida. Mesmo em meio à incerteza, algo dentro dele sabia que, ao escolher sua filha, ele estaria finalmente escolhendo a si mesmo. Você já acreditou que o amor pode redimir até os erros mais profundos? No final, Lucas tomou sua decisão. O peso da revelação, que o havia afligido e deixado em uma encruzilhada de emoções conflitantes, finalmente se dissipou. Ele se aproximou da garotinha com uma expressão serena, mais tranquila do que ele imaginava ser possível. Sua decisão estava tomada, e, sem hesitar, ele a abraçou com a suavidade de um pai que, por muito tempo, não sabia o que era ser. Não importava o que o mundo pensasse ou como sua vida mudaria. O que importava agora era que, naquele momento, ele se tornava algo que nunca imaginara: um pai. Durante anos, Lucas viverá sob o peso da máfia, mergulhado em um mundo de violência, traições e incertezas. Mas naquele abraço, ele sentiu pela primeira vez uma paz que nunca experimentara antes. Ele sabia que ao acolher a filha que sua esposa havia escondido dele, estava finalmente curando as feridas de um passado sombrio, um passado que, por muito tempo, definirá suas ações, suas escolhas e até sua identidade. Agora, tudo parecia estar prestes a mudar. Ele sabia que esse gesto de acolhimento não seria fácil. O mundo ao seu redor talvez não entendesse a decisão que tomava. As pessoas com quem ele convivia, aquelas que conheciam seu passado, provavelmente ficariam surpresas, algumas até desdenhosas, talvez até escandalizadas. Mas Lucas não se importava mais com isso. Ele se importava apenas com a criança em seus braços, com a pureza de seu olhar e a confiança que ela depositava nele sem saber o peso de sua decisão. Ao olhar para a garotinha, Lucas percebeu como sua vida havia sido marcada por escolhas erradas e por uma busca incessante por algo que ele nunca conseguiu alcançar: a verdadeira felicidade. Sua história até aquele ponto fora escrita em sombras, em erros e em um caminho que, por mais que tentasse, não conseguia abandonar. Agora, ao assumir a paternidade daquela criança, Lucas começava a escrever um novo capítulo, um capítulo que não teria mais as marcas de um passado cheio de vingança e traição, mas sim de perdão e transformação. A revelação daquela noite, que parecia ser o fim de tudo, acabou se tornando o começo de uma nova jornada. Era curioso como, às vezes, a vida nos apresenta momentos que parecem insuportáveis, como se tudo estivesse desmoronando ao nosso redor. E, no entanto, foi exatamente essa revelação, tão inesperada e dolorosa, que trouxe para Lucas a oportunidade de recomeçar. A dor, que inicialmente parecia ser uma sentença de morte para sua alma, se tornou o catalisador de uma mudança profunda, algo que ele nunca imaginara ser possível. Lucas, o homem que havia sido consumido pela máfia, agora se via diante de uma nova identidade. Ele era pai.
Não importava o quanto tivesse lutado, o quanto tivesse tentado fugir de seus próprios sentimentos de incapacidade e de sua culpa. Ali, com a garotinha em seus braços, ele encontrou uma nova razão para viver. Uma razão que não estava vinculada ao poder ou ao controle, mas ao amor que poderia oferecer. Ele se viu pela primeira vez vulnerável, mas, ao mesmo tempo, mais forte do que nunca. A garotinha, com seu coração puro e sem rancor, transformou o mundo de Luca. Ela não carregava cicatrizes que ele carregava, não conhecia os horrores do passado que ele tentava enterrar. Ela simplesmente amava, com a inocência que só as crianças são capazes de ter. Ela olhava com olhos cheios de confiança, como se não houvesse mais nada além do amor entre eles. E, ao sentir esse amor, Luca se deu conta de que, por mais que o mundo tivesse sido cruel com ele ainda podia oferecer algo verdadeiro, algo genuíno. O que ele não sabia era que, ao se abrir para esse amor, ele estava permitindo que a redenção chegasse até ele. Sua vida, que antes parecia estar perdida nas sombras da máfia, agora tinha uma nova luz. Ele não era mais o homem que se escondia atrás de uma fachada de força e controle. Ele era o homem que, pela primeira vez, tinha algo a proteger. Ele percebeu que o maior tesouro da vida não é o poder, nem o controle que ele tanto almejara. O verdadeiro tesouro era o amor incondicional, aquele amor que não exige nada em troca, aquele amor que se entrega sem reservas. A história de Luca e sua filha não era apenas sobre segredos e traições. Embora o passado deles estivesse marcado por enganos e pelo peso de decisões difíceis, a jornada deles estava apenas começando. Aqueles momentos de dor e sofrimento, em que ele se sentiu perdido e sozinho, agora eram parte de um passado que ele estava aprendendo a deixar para trás. Era sobre como, mesmo nas situações mais inesperadas, o amor pode transformar vidas, curar feridas e trazer a verdadeira redenção. O que Luca descobriu, de forma surpreendente, é que o verdadeiro significado da paternidade não estava em ser o herói ou o salvador. Não era sobre ser o homem forte e invencível. Era sobre ser capaz de se entregar ao amor sem medo, sem hesitação. Ele se tornará pai não apenas da garotinha, mas de si mesmo, de uma versão mais suave e mais humana dele que ele nunca imaginara que existiria. E, ao olhar para o futuro, Luca se deu conta de que sua história ainda estava sendo escrita. Ele não sabia o que viria a seguir, mas, naquele momento, ele sabia que tinha o que mais importava, uma segunda chance. Ele sabia que, ao lado de sua filha, ele poderia enfrentar qualquer desafio que surgisse. Porque, no fim das contas, a verdadeira força vinha do amor que ele agora compartilhava com ela, e não das armas, do medo ou da vingança. Com a filha em seus braços, Luca sentiu pela primeira vez em muitos anos que, talvez, a paz fosse possível. Ele podia começar a reconstruir não apenas a si mesmo, mas o futuro de sua filha, longe das sombras do passado. E, enquanto o mundo ao seu redor seguia seu curso, Luca sabia que o maior presente que poderia oferecer era justamente esse. Um lar cheio de amor, um lar onde a redenção não fosse apenas uma ideia distante, mas uma realidade cotidiana. Você acredita que é possível encontrar redenção, mesmo quando a vida nos apresenta os maiores desafios?